Olá a todos. Vamos fazer uma atividade de biologia. É um programa que eu passei em PowerPoint. Então são telas, né? E você vai tirando foto das telas. Então vocês, como eu vou passar em filme, então vocês precisam acompanhar, tirando foto cada quadro, né? É melhor para vocês. Então, para começar, vocês têm que ter na mão caneta e um caderno. E eu vou avisando para vocês as palavras que vocês precisam pesquisar. Eu tenho aqui já, as que tiver em vermelho, fique esperto, você tem que guardar, porque além de elas ser coisas que caem em vestibular, têm coisas que vocês precisam saber o significado real, beleza? Deu para entender? Tudo que tiver em vermelho, vocês copiem e vão entregar para mim junto com a prova, porque essa prova tem 6 questões. E depois das questões vai ter significados de algumas palavras. Não são muitas. E todas as respostas são curtas, mas porém eficientes. É o chamado curto e grosso. Vamos começar? Nós vamos falar essa vez da evolução dos seres procariontes para eucariontes. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e demorou 600 milhões de anos para que surgisse o primeiro ser vivo na Terra. Acredita-se que reações eletroquímicas auxiliaram muito no processo de ativação dos coacervados. Coacervados é uma mistura química onde, de alguma forma, isso virou vida. Você tem uma sopa química que, de repente, vira vida. Beleza? E como não tem essa explicação ainda, tentaram chegar próximo, mas ainda não chegaram no ponto definitivo. Então é chamado de elo perdido. Então vocês vão procurar coacervados, elo perdido. E os primeiros seres vivos do planeta são chamados de procarionte. São 3 palavrinhas para você pesquisar no dicionário ou na internet. Beleza? Vamos lá, continuando. Esses são os seres considerados primitivos. Modelo coco, bacilos e espiralados. Uma célula procarionte, ela está aqui, ela tem um corte, pode ver que é uma célula cortada. Então ela tem o seu conjunto todo, mas ela é muito simples, olha bem. Lá dentro dela ela tem um emaranhado, soltinho. E tem umas bolinhas aqui que são chamados os ribossomos, é uma organela. Então a célula procarionte ela é muito simples, ela não tem muito recurso. Ela tem o DNA, que é esse embaralhado aí, parece uma cobra, e esses pontinhos são os ribossomos. Então, elas são conhecidas para os procariontes, são estrutura muito simples, eles vêm do reino Monera. Importante essa pergunta. Todas as bactérias são do reino Monera. Isso é vestibular. Outra pergunta em vestibular. Possui apenas uma organela. E essa é chamada de ribossomo. Olha aqui, 3 perguntas que vocês devem pesquisar. E são 3 perguntas de vestibular. O conceito praticamente está aqui. Mas vocês vão procurar o dicionário também. Bom, no mesmo procarionte, tem uma bolsa, uma espécie de bolsa que é chamado mesossomo. Estão vendo aqui? Olha aqui o próprio núcleo aí. Observe uma coisa, esse núcleo é solto e não tem a carioteca. Olha só, não tem carioteca. Todo procarionte não tem carioteca, mas carioteca é aquele que envolve o núcleo. Nós vamos voltar a falar disso. Bom, o mesossomo são invaginações, o mesossomo aqui, na membrana plasmática em bactérias gram-positivos e gram-negativos. Precisa saber o que é. Mais 2 palavras para pesquisar. Dá uma dica. São bactérias que têm polaridades positivas ou negativas. Polaridade. Então o íon fica um íon positivo, o íon negativo, por isso que dá essa característica. E o que muda elas são as tonalidades. Uma é azulada e a outra é avermelhada, vocês vão ver.
Os microbiologistas sugerem que eram organelas de múltiplas funções, que futuramente possibilitaria o desenvolvimento de outras organelas de forma independente e muito mais eficiente. No mesossomo ainda, é um sistema de invaginação em forma de vesículas ou lamelas. Tem participação importante na duplicação da célula, permite a reentrância da membrana plasmática. Então, olha a importância dele. Desse sistema mesossomo que vai permitir a evolução. O início da evolução. Começa então com o dobramento da membrana plasmática. Membrana plasmática é aquilo que circula a célula, é uma membrana. Só que o dobramento nessa membrana, que sofre um processo de invaginação, que permitirá o surgimento da quem? Da carioteca. Agora aqui praticamente vai explicar o que é carioteca. Membrana plasmática do núcleo. A célula tem uma membrana externa e o núcleo que está lá dentro criou-se uma membrana plasmática. Isso quer dizer que ela está entrando na época dos eucariontes. Enquanto era procarionte, não tinha carioteca. E na célula eucarionte passou a ter. Então nós estamos entrando já nos eucariontes, perceberam? Detalhe 1. No início não havia oxigênio na atmosfera. Portanto, os procariontes eram anaeróbicos. Toda vez que você encontrar uma palavra com ana, você pode ter certeza, tem alguma coisa estranha aí. É contrário daqui. Por exemplo, os aeróbicos têm uma função aeróbico. Então, anaeróbico significa o contrário de aeróbico. E vocês vão definir isso para mim no dicionário. Detalhe 2. Os primeiros seres vivos obtinham energia das reações químicas. Nossa, que emoção! Seres anaeróbicos obtinham energia dos minerais por processos eletroquímicos. Ondas eletromagnéticas se alimentavam de compostos carbônicos. Essa evolução não foi uma evolução assim de um piscar de dedo, foi uma coisa extremamente demorada. Para você ter uma ideia, para um procarionte chegar a eucarionte, levou simplesmente 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos. Alguns grupos tinham capacidade de se autorreproduzir, onde mecanismos evolutivos favorecem o surgimento de seres autotróficos. Olha, autotrófico. Auto lembra alguma coisa que vocês conhecem. Automóvel, sei lá. Auto é alguma coisa suficiente. Não precisa de ele faz as coisas automaticamente. Tem uma ligação direta. Esses se alimentavam de luz solar e gás carbônico. Qual ser vivo que se alimenta de luz solar e gás carbônico? Muito fácil, né, gente? Que por si geram também, como resultado, oxigênio. E ajudou muito o planeta. Com o aumento do oxigênio, surgiram células com maior eficácia, fator importante para se tornar pluricelular. As células procarionte só tinham uma célula, mas as células eucarionte eram várias células. Então você tem aqui, os seres eucariontes evoluem mais ainda. Seres já desenvolveram a carioteca, invólucro nucleico, que por sua vez obtinham energia de uma reação química de fermentação. Nossa, que coisa horrorosa! Através de pequenos procariontes que comiam com auxílio do oxigênio da atmosfera. E melhora um pouco mais a respiração, mas ainda é insuficiente. Então esses seres, eles trabalhavam por fermentação. Fermentação, você obter essa reação que ela é lenta, tal, você obter o resultado. Então o ser estava evoluindo, porém a célula crescendo e ele não tinha eficiência, energia suficiente e nem respiração completa. Isso tudo prejudicou os seres antigos. Então estão aqui, nós estamos nesse ponto aqui, né? Aqui é a célula menos evoluída, que era os eucariontes, começou a desenvolver alguma coisa, carioteca, e aqui já começou a criar umas organelas. Porém, todo esse preço, ele aumentou as suas funções, mas não tinha energia suficiente para tudo isso. Então, precisou ocorrer evolução, certo?
Nessa época, os eucariotes ainda não estavam em boas condições. Seu metabolismo era fraco. Importante, a carioteca já está no local. Várias organelas já funcionavam, porém ainda faltava eficiência, pois uma célula maior exige mais energia e respiração mais ativa. Esse fenômeno causa obrigatoriamente evolução. E é o que faz surgir as duas mais importantes organelas, a mitocôndrias e o cloroplasto. Então, ninguém tem certeza como criou essas duas, né? Mas Lynn Margulis, em 1960, sugestionou uma hipótese, mas ela ficou bem aceita. Olha só, endo para dentro, simbiose, vida em parceria entre dois ou mais seres diferentes, onde os parceiros têm vantagem. Por exemplo, nós seres humanos temos simbiose. Você sabia que nosso intestino ele tem várias etapas, vários locais, e cada local tem um pH diferente, e tem um pH diferente com bactérias diferentes. Mas essas bactérias estão lá por quê? Se você não tem essas bactérias, o seu aproveitamento vai ser insignificante. Então as bactérias que vêm, chegam num ponto lá do intestino, o seu organismo não consegue absorver. Então essas bactérias usam esse alimento para elas e devolve um produto que seu corpo aceita. Então o que? Essas bactérias que estão no nosso intestino, ela está nos ajudando a nos alimentar. Nós fornecemos comida para ela e elas fornecem a comida delas para nós. Somos simbiose. Existem milhões de tipos de simbiose. Eu tenho uma pergunta lá na frente lá para vocês fazer. Então, simbiose ela acontece em milhares de lugares. Se você procurar na internet, você vai achar milhões de passagens assim. Então lá, endossimbiose, são duas palavras. Endo, coisas que entrou na célula, e simbiose, o que aconteceu com essa célula. Então aqui eu tenho o exemplo dessa simbiose maravilhosa. Você tem aqui, ó, as duas células são a mesma. Porém, olha aqui, essa célula virou um hospedeiro. O que é hospedeiro? Aquilo que a bactéria vai entrar nele. A bactéria entrou nessa célula aqui. Olha bem, olha como é o nome dessa bactéria? Bactérias aeróbicas. Ela entrou na célula. Entrou também a cianobactéria, tá vendo? São dois tipos de bactéria. Aqui é bactéria entrando. Só que com o passar dos anos, ela não é mais uma bactéria. Ela virou uma organela. Tá vendo? Não é mais bactéria. Agora é organela. Olha o que aconteceu. A aeróbica passou a se chamar mitocôndria. E o cloroplasto aqui, antigamente, era uma cianobactéria. Você vê que engraçado? Ele passou a fazer parte da célula como organela. E foi uma organela que deu um impulso na capacidade da célula assim absurda. Isso que permitiu fazer seres cada vez maior. Essas duas coisas, ela tem um significado muito grande na evolução do planeta. Bom, conforme Margulis, as organelas mitocôndrias e cloroplastos passaram a fazer parte da célula através da endossimbiose. Ou elas passaram a fazer parte. Mas como assim uma bactéria vira uma organela? Vocês concordam com isso? Por isso tem essa interrogação aí. Se eu ler assim, como é que uma bactéria vai virar parte do ser humano? Parte de um ser qualquer, de uma célula no caso. Mas como é que Margulis descobriu isso? Então ele fez testes importantes. Vamos lá. Essa prova fica forte porque essas organelas são diferentes das outras, no qual os seus ácidos nucleicos são próprios, diferentes das outras. Opa! O que quer dizer isso? Uma célula tem várias organelas. Aqui, todas elas têm o mesmo ácido, a mesma estrutura química, o mesmo DNA. Só que uma das suas organelas, quando você vai fazer o exame de DNA, por exemplo, de ácido nucleico, você percebe que é uma coisa que não é de lá, mas ela passou a fazer parte
Não é doido isso? Então significa que a endossimbiose é uma teoria extremamente bem aceita. Ela é praticamente, depois que foi provado isso aí, praticamente ela ficou certeira. Como ela não tem comprovações totais, ainda ela é uma tese, uma hipótese. Não, ela é uma tese. Como funciona a endossimbiose? Os eucariontes ainda não tinham os principais organelas, tinham seus processos bioquímicos difíceis, que no caso eram por fermentação, ridículo, né? Demorado. Esses comiam bactérias autotróficas, no entanto, algumas dessas bactérias entravam de forma diferente, vivas no interior da hospedeira, que nós acabamos de falar, e começam a fazer parte da célula, dando a eficiência energética e respiratória. Olha só o que essas células, o que esses seres fizeram com as células eucariontes, que graças a Deus nós não estamos aqui graças a essas coisas aí. A primeira grande evolução da endossimbiose foi feita a formação da mitocôndria, que vieram através de bactérias aeróbicas, que deu uma melhora significativa na respiração das células. A segunda grande evolução foi a formação do cloroplasto, que evoluiu ainda mais através das cianobactérias. Essa permite que as plantas tenham capacidade de usar luz do sol de forma muito eficiente. Aqui eu tenho o desenho de uma árvore filogenética. O tronco nasce aqui, uma célula primitiva, né? O primeiro ser vivo. Ele começou a evoluir, foi apresentando, foi dominando. De repente aqui ele teve uma mudança. Ele desviou do caminho dele, um ramo. Nesse ramo surgiu a mitocôndria. A partir daqui surgiu a mitocôndria. Tá vendo? Aqui surgiu a mitocôndria, aqui, ó, nessa célula aqui. Só que mitocôndria, e aqui ela já tem a mitocôndria. Então ela veio um ramo diferente. Veio um ramo para cá e esse ramo permaneceu. Nessa região aqui saiu os animais. Os animais têm mitocôndria. Agora, essa célula tem mitocôndria? Claro que ela tem. Ela derivou dessa, ela tem mitocôndria. Só que essa célula aqui teve uma evolução ainda maior. Veio uma segunda, aqui a cianobactéria entrou aqui. Então, além da mitocôndria, ela tem o cloroplasto. Então, daqui gerou os animais e daqui gerou os vegetais. Muito importante disso. Essa aula também vai ajudar vocês para o terceiro ano. É linda essa aula, ok? Então, vamos ver aqui uma simbologia, né? A célula primitiva e as duas células totalmente evoluídas, a célula animal e a célula vegetal. Aqui eu tenho o desenho de uma célula moderna eucarionte. Ela tem as mitocôndrias, mas não tem o cloroplasto. Aqui é uma célula mais moderna que existe. Ela tem as mitocôndrias e tem o cloroplasto. Por isso que as árvores não precisam andar, não precisa fazer ginástica, não precisa fazer nada, elas estão lá. Porque ela tem essa célula, essas evoluções incríveis. Ela só precisa de luz do sol. Só isso. Ok, gente? Então vamos lá. Agora para a prova, tá? Por que os seres vivos sofrem mudanças em suas características? Nossa, que fácil. Precisa, porque... Bom, não vou falar. Dê um exemplo de simbiose que você percebe no dia a dia. Diferente da citada por mim aqui, tá? Não vai falar... As árvores fazem parte, acaba fazendo parte, não está direto, vai acabar fazendo parte. Mas não essa não pode contar também. Simbiose direta. Não pode contar do bactéria que eu falei do nosso corpo aqui. E tem essa outra pergunta aqui. Como se chama o processo de formação da mitocôndria e do cloroplasto? É o próprio tema da aula, né? Blá, 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 blá. Outra. Qual a principal função da mitocôndria e dos cloroplastos? Acabamos de falar, né? A mitocôndria produziu isso, os cloroplastos isso. São as evoluções mais poderosas que existem. Como se alimentavam os primeiros seres vivos? Lá no comecinho dessa aula. O que é um ser
hipertrófico, você vai buscar no dicionário ou vai pesquisar na internet, né? A resposta dela você vai colocar respostas pequenas, legíveis, por favor. Ó, não adianta colocar texto inteiro, eu quero saber o objetivo. Pô, um ser autógrafo é isso, pronto, acabou, sem frescura. Entenderam? Então, vamos lá. Temos quantas questões? 6 questões, 3 aqui e 3 aqui. Após vocês terminarem essas perguntas, o que vocês vão colocar embaixo? Vocês vão escrever as perguntas e as respostas, direitinho para mim. Embaixo, como é que vocês vão colocar? O que vocês vão colocar lá embaixo? Depois disso, vocês vão colocar aqueles significados daquelas palavras que eu fui doando para vocês aí. Entenderam? Então, eu vou passar para vocês essa semana e no final da semana, ou no máximo até a outra semana, começo da outra semana, vocês me entregam essa atividade extremamente fácil e extremamente importante para vocês, ok? Um abraço a todos, até mais.